Boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma leitura aqui na Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4, para a nossa base do sermão de hoje, né? João, capítulo 4. Estou procurando aqui, enquanto os amigos e ouvintes também podem procurar, né? João, capítulo 4, versículo 4, a partir do versículo 43, capítulo 4, a partir do versículo 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. É uma passagem bastante conhecida, né, dos nossos irmãos, e talvez não tanto assim pelos ouvintes, mas reporta mais um milagre do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus tinha saído da Judéia em direção à Galiléia. Fez uma pausa de 2 dias em Samaria, na região de Samaria, onde ele dialogou com a mulher samaritana, ficou 2 dias nessa cidade, e depois ele foi para a Galiléia. Foi para a Galiléia. E aí nós vamos ver mais um milagre realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trata-se da cura do filho do oficial do rei. Esse oficial, por exemplo, ele estava em Cafarnaum e ele soube que Jesus tinha deixado a Judéia em direção à Galiléia e o filho dele estava em ponto já de morrer, né? Então ele foi buscar socorro da parte de Jesus. Nessa passagem, por exemplo, nós vamos ter, né, os personagens, por exemplo, Jesus, o filho do oficial do rei, os servos desse oficial também, né, são os personagens desse evento. Então, o que acontece? Jesus havia deixado a Judéia e estava na Galiléia. O texto bíblico diz que Jesus estava em Caná da Galiléia, Caná da Galiléia. Caná era uma cidade mais ou menos, distava cerca de 10 a 15 quilômetros de Nazaré, onde Jesus se criou. Jesus passou toda a infância em Nazaré. E Caná, por exemplo, era uma cidade que ficava na região alta, né, da colina. E Cafarnaum, onde residia o oficial do rei, era nas margens da Galiléia, abaixo do nível do mar. E uma distância, por exemplo, para se locomover, não só naquela época, mas até nos dias de hoje, né? Existe estrada bem pavimentada para quem está, por exemplo, em Cafarnaum, que queira se dirigir para
para Caná e outras regiões. Mas existe ainda um local por onde Jesus passou, por onde o filho por onde o oficial do rei passou, que as pessoas fazem ainda, né? Caminhada, é até chamada de trilha de Jesus. Leva mais ou menos cerca de 4 dias, uma caminhada, por exemplo, de Nazaré até Cafarnaum, né? Ou de Cafarnaum até Nazaré, por exemplo. E aí o que acontece? Mas Jesus estava em Caná da Galileia, né? Ficava mais ou menos próximo, aí uns 10 a 15 quilômetros da região de Nazaré, onde Jesus morava. Então, Jesus estava ali, nós não sabemos por qual motivo, né? Ele, ele realizou o primeiro milagre ali em Caná Caná da Galileia, e ele foi ali um casamento. Quem sabe que dessa vez também não foi fazer uma visita, né? Aquelas pessoas que ele tinha participado do casamento. E aí esse oficial do rei, ele soube que Jesus tinha deixado a Judéia e foi para a Galiléia, então ele foi para pedir socorro, né? É uma distância mais ou menos de um dia de viagem naquela época, caminhando assim direto, sem parar, que é o caso do oficial do rei. Ele queria chegar até Jesus na maior brevidade possível, né? E a gente, para dar um nome a essa mensagem de hoje, nós podemos dar o nome de creu na palavra de Jesus. É importante a pessoa crer em Jesus. Realmente, Jesus é uma pessoa que tem todo o poder no céu e na terra. O oficial do rei, por exemplo, ele não fez nenhuma procura a nenhum curandeiro, outra pessoa, ou até mesmo buscando ajuda no médico, mas ele foi exatamente até Jesus. Ele já tinha visto falar da fama de Jesus, que Jesus curava, então ele foi pedir socorro. Seu filho estava à morte, né? E então, ele empenhou toda essa caminhada, né? Com esses obstáculos, uma subida bem difícil de se locomover, mas ele foi, né, nessa estrada e se dirigindo à pessoa certa, ou seja, ele se dirigiu a Jesus. Ele estava querendo buscar uma cura para o seu filho e ele foi exatamente buscar esse socorro em Jesus. E aí ele venceu essas dificuldades da caminhada e ele foi até a pessoa certa, que é Jesus. Uma coisa impressionante, quer dizer, ele creu realmente que Jesus poderia solucionar o problema do seu filho. A gente observa que há muitas pessoas que às vezes fazem confusão de cura, por exemplo, dessa cura do filho do oficial do rei, com o filho da cura, com o servo a cura do servo do centurião, porque ambas essas curas, ambos moravam em Cafarnaum. Cafarnaum, uma região que Jesus operou muitos milagres. Só que há uma diferença muito grande. Enquanto em Cafarnaum, enquanto na cura do servo do centurião, Jesus queria entrar na casa dele, ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, manda somente uma palavra, o meu criado curará. E exatamente foi o que aconteceu. Jesus não entrou e o servo dele foi curado. Desta vez, em relação ao filho do oficial do rei, ele rogava que Jesus descesse até a sua residência, e Jesus não atendeu o pedido dele no sentido de descer, mas ele operou essa cura de uma outra maneira. Então a gente vê que agora o oficial do rei, ele deixou Cafarnaum em direção a Caná, e ele se encontra com Jesus em Caná da Galileia. E aí ele roga a Jesus que descesse para curar o seu filho. Seu filho, por exemplo, estava à beira da morte, E Jesus é aquela pessoa, né? Aquela pessoa maravilhosa,
Ele, às vezes, procura testar a fé das pessoas, se a pessoa está apenas se a fé dela é baseada em milagre, ou se a pessoa tem uma fé realmente em Jesus. Jesus ainda experimentou ele, falou assim: se não virdes sinais e nenhum milagre, como crereis? Então ele rogou: Senhor, desça antes que meu filho morra. E aí Jesus vira para ele e falou assim: desce, porque o seu filho vive. E aí o que acontece? Ele creu na palavra de Jesus e ele desceu, né? Ele tinha vindo ao encontro de Jesus em Caná da Galileia, agora ele faz a caminhada no sentido contrário. Primeiro ele faz uma subida, ele deixa Cafarnaum e vem até Caná da Galileia, onde ele se encontrou com Jesus. Agora ele deixa Caná da Galileia e imediatamente ele desce. Ele ouviu a palavra de Jesus: vai, desce que o seu filho vive. Então ele empenhou a sua caminhada de retorno, voltando para Cafarnaum. Voltando para Cafarnaum. E aí o que acontece, né? Como resultado desse encontro com Jesus? Quando ele ouviu a palavra de Jesus: desce que seu filho vive, ele creu realmente na palavra de Jesus e ele desceu imediatamente. Ele não ficou questionando com Jesus: ah, Senhor, desça que meu filho vai morrer. Mas quando Jesus falou: vai que o teu filho vive, ele creu realmente na palavra de Jesus e ele desceu. E uma surpresa agradável para ele. Quando ele está descendo, ele encontra com os seus servos, né? Ele era uma pessoa oficial do rei, por exemplo, ele tinha seus servos, pessoas debaixo de suas ordens. Então, quando o filho dele foi curado, os servos vieram para falar para ele: olha, seu filho já está curado. Aí, quando os servos encontraram já o oficial do rei, que voltava de Caná, da Galileia, falou assim: olha, o seu filho já está são, seu filho vive, seu filho está curado. E aí ele se alegrou muito e ele perguntou: a que hora a febre o deixou? Então eles falaram: às 7 horas. Então ele entendeu, né, que era exatamente aquela hora que Jesus disse para ele: vai que o teu filho vive. Então ele ficou muito alegre, ele entendeu, né, realmente que Jesus é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele entendeu que foi exatamente naquela hora que Jesus havia dito para ele: vai, que o teu filho vive. E aí ele voltou para casa, já encontrou o filho, em, já com saúde, tudo bem. E aí o texto bíblico diz que creu ele e toda a sua família, né? Toda a sua casa. Né? Inclusive tem um versículo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então observamos que a crença desse oficial do rei, quer dizer, primeiramente, ele creu em Jesus quando ele empenhou toda essa caminhada, né, de pelo menos um dia inteiro para chegar até Jesus. Ele creu que realmente Jesus poderia curar. Depois, quando Jesus falou para ele: desça porque o teu filho vive, ele novamente creu na palavra de Jesus, ele confiou na palavra de Jesus, não ficou questionando para que Jesus descesse. E ele retornou. Ao chegar em casa, ele pôde presenciar o grande milagre e ali toda a sua família creu na palavra do Senhor, né? Creu ele e toda a sua casa. Portanto, a gente vê aqui, né, realmente mais um milagre operado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e uma cura à distância. Nós observamos que a maneira de Jesus curar, ela é bem diferenciada. Em algumas oportunidades, ele cura a pessoa imediatamente. Outras vezes, ele cura de outra forma. A gente vê no caso assim, para mencionar apenas cura de alguns cegos, por exemplo. Uma certa vez Jesus deu um toque no cego, por exemplo, perguntou se ele estava vendo. Ele disse que estava vendo pessoas como árvores. Jesus deu o segundo toque, ele passou a enxergar perfeitamente. Numa outra oportunidade, Jesus
cuspiu no chão, untou os olhos do cego, mandou que ele fosse ao tanque de Siloé, e ele foi, lavou e voltou enxergando. No outro cego lá de Jericó, quando Jesus estava subindo para Jerusalém, e depois ele foi crucificado, quando o cego gritava, clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele perguntou, o que queres que eu faça? Eu quero enxergar. Jesus falou assim, a tua fé te salvou. Então, a gente observa que a maneira de Jesus curar, ela é diferente, nós não temos que estar traçando em um plano que Jesus vai fazer dessa ou daquela forma. O importante é que ele opera, a palavra dele é poderosa, ele tem todo o poder no céu e na terra, então a gente vê uma cura à distância, né? Caná da Galiléia ficava mais ou menos distante aí de cerca de 35 quilômetros, de 30 a 35 quilômetros da cidade de Cafarnaum, onde morava o oficial do rei. Jesus falou assim, desça porque o seu filho vive. Então foi uma cura à distância. O poder de Jesus é impressionante. E uma coisa importante, amigo ouvinte, crê na palavra de Jesus. Você tem um problema, você tem uma petição a fazer, né? ou alguma enfermidade, algum problema, basta você confiar no Senhor. Se for da vontade do Senhor, o Senhor tem várias maneiras de operar na vida da pessoa. Se for da vontade do Senhor, com certeza ele vai atender, né, a sua petição e ele vai efetuar um milagre na sua vida, ou curando a sua enfermidade, ou te dando força para você continuar a sua trajetória, mesmo com a sua enfermidade. O Senhor Jesus, ele faz tudo o que ele faz muito bem, ele sabe exatamente, ele conhece as nossas necessidades, conhece a nossa estrutura, conhece nós muito melhor do que nós mesmos, né? Nós não conhecemos a nós mesmos, não? Então, Jesus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso. Então, mais um milagre operado por Jesus, desta vez uma cura à distância. Portanto, é importante crer na palavra de Jesus. Quer dizer, o servo do rei, né, oficial do rei, por exemplo, ele foi em busca do milagre da parte de Jesus, milagre para o seu filho que estava à morte, encontrou-se com Jesus, Jesus falou assim, desça porque o seu filho vive, e realmente ele voltou imediatamente, e já teve a notícia dos seus servos, teu filho vive, encontrou em casa já o seu filho com sã saúde, e creu ele toda a sua casa. Amém e amém.